Flui-me, Senhor, a tua graça. Flui-me, Senhor, teu amor. Flui-me, Senhor, a sua vida. Flui-me, Senhor, o seu Flui-me, Senhor, a sua graça. Flui-me, Senhor, o seu amor. Flui-me, Senhor, a sua vida. Flui-me, Senhor, o seu amor. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, Senhor da minha vida. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, Senhor da minha vida. Flui-me, Senhor, a sua graça. Flui-me, Senhor, o seu amor. Flui-me, Senhor, a sua vida. Flui-me, Senhor, o seu amor. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, Senhor da minha vida. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, Senhor da minha vida. Que o Espírito Santo de Deus flua na sua vida, abençoando seu corpo, a sua alma e seu coração. Vamos mais de um louvor, mais um louvor. Desde muito tempo, desde a eternidade, já existindo, desde a os tempos de Noé. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que darei ao Senhor por tantos benefícios que nos tem feito. Queridos, nós estamos trabalhando com
assunto muito interessante. O tempo de Deus em nós. Esses dias, um acontecimento um pouco trágico aconteceu no mundo gospel. No mundo gospel quer dizer evangelização, no meio do corpo de Cristo. Um casal de pastores, a mulher pastor e o esposo pastor e a mulher pastora, foi morto por um filho que era satanista. As redes sociais, sobretudo no aspecto, no nicho evangélico, foram abaixo. Como é que pode algo dessa natureza acontecer? Já tinha visto o acontecido e esperei alguns sábios, alguns homens que disciplinam a matéria, se posicionar sobre o assunto, sobretudo alguns pastores salutares das mais diversas comunidades. Alinhado à espiritualidade, né? A espiritualidade, claro, né? E alinhado também ao aspecto psicológico. Então, era um casal de pastores, Batista Sião, do Espírito Santo. Significa dizer que os batistas são comunidades muito sérias, eu sei disso. Significa dizer também que esse casal eram médicos, ou seja, era de uma estipe de altíssimo nível. Um médico é uma estipe de altíssimo nível. É um curso, uma graduação fantástica, formidável. E o filho também estudava medicina. O filho estudava também medicina. Pois bem, quando algo dessa natureza acontece no meio secular, nós temos uma explicação de bate-pronto, como diz no futebol, óbvia, uma explicação natural, uma explicação até mesmo satisfatória. Mas esse caso intrigou a muitos pastores, especialistas. Por quê? Porque foram um casal de pastores que foram mortos por um filho. E esse casal de pastores eram médicos. E o filho era satanista. Pense em um problema e multiplique por 1000. Complicado. Um problema que precisa ser resolvido, mas claro que tem explicação. E vi algumas pessoas colocando alguns parâmetros, algumas sínteses, e tudo chegou a um acordo, a uma explicação plausível, na minha opinião. Veja bem, 3 pecados o pai pode cometer em relação ao filho. Aquele pai sendo pastor e tendo uma vida de médico, o pai era médico, a mãe não sei a função, mas ele com certeza é médico, e o filho era médico. O filho, às vezes, foi deixado de lado, não sei o certo ao assunto, mas sempre esses casos, a negligência são dos pais. Vamos lá ver o que diz 1 Samuel 13, 21. 13, 21. Tinha, porém, linhas adentadas para os seus sachos e para suas enxadas, para as forquias de 3 dentes e para os machados, para consertar as aguilhas. Podemos observar, queridos, que a omissão é o pecado que Deus abomina. A omissão é um pecado, porque às vezes o crente, você não só peca quando você faz, você peca quando você deixa de fazer. Você não peca quando você faz, você peca quando deixa de fazer. Você não... E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira, porém Absalão não falou com Aminon
mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Aqui é um caso de estupro que aconteceu dentro da casa do rei Davi. Por quê? Porque Davi ele abriu aquela brecha lá no início, né, em relação a Batseba, e não somente em relação a Batseba, muito mais em relação a Urias. E Davi ele precisava reconfigurar de uma forma correta. Claro que ele fez isso, reconfigurou depois, se arrependeu profundamente, mas a consequência do pecado, ela fica, continua. Então, queridos, 1 Reis fala sobre a omissão de Davi. Davi viu que Aminon, né, ele fez mal à sua irmã Tamar, à sua irmã Tamar, e os dois eram irmãos, e Davi só foi se irar e não fez uma ação contundente, uma ação inteligente, uma ação proativa. Tem gente que ele se ira, se indigna, mas não faz nada a respeito para proteger a pessoa que está no lugar. Não adianta que a pessoa bater perna, sapatear, falar alto, escarnecer, blasfemar, né? Dar lugar à ira. Não adianta. A pessoa tem que ter ações salutares para resolver o problema. Ações inteligentes para resolver o problema. Né? A Bíblia fala, não seja tolo. O homem sábio ele produz frutos de sabedoria naquilo que ele pode fazer. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Então, o primeiro erro de Davi foi o que? Foi a omissão. E muitos pais são omissos. Muitos pais são omissos, sobretudo com os filhos. Os filhos são sempre refém da omissão dos pais. Claro que se o jovem, nós podemos observar que ele cometeu algo terrível. E dentro dos detalhes da vida desse jovem, havia alguns sinais de ocultismo e esoterismo e até magia negra de altíssimo grau. Ou seja, significa dizer que os pais não estavam acompanhando esses filhos. Esse filho. O pai não estava acompanhando esse filho. Pastor Moabel, ele fala o seguinte, cuidado quando seu filho só fica no quarto. Cuidado quando seu filho só fica no quarto. Porque o quarto é um lugar que vai chamar as pessoas para o quê? Para opressão, para depressão. O quarto é um lugar de descanso, né? Um lugar até de batalha, de oração. Mas tudo num nível de ativação, né? Não de passividade. E veja bem, e Davi, ele foi omisso, por quê? Porque Tamar, Aminon, né, forçou a Tamar a fazer o ato com ele. E veja bem, eram os irmãos, e Davi não remediou aquela situação. Tamar, o irmão Absalão, observando tudo, ficou revoltado. Absalão, olhando tudo, ficou revoltado, porque Davi foi omisso. Ele se irou, se dignou, rasgou a sua veste e ficou irado. Mas, queridos, o que as pessoas precisam é de ações salutares. Ninguém quer saber se você vai ficar irado, se você vai subir para a lua, vai para o inferno. Ninguém quer saber disso, não. As pessoas querem saber de ações proativas daquilo que você pode fazer em relação às pessoas. Né? E aqui, o erro daquele pai foi o quê? Foi a omissão. O erro daquele pai foi a omissão em relação ao seu filho. Né? Porque ele deveria estar atento àquilo que seus filhos estavam fazendo. E muitas pessoas têm perdido seus filhos no quarto. Eu vi aqui uma frase ontem que fiquei realmente... É o retrato dos dias que nós estamos passando. Né? É o retrato dos dias que nós estamos passando. E são filhos no quarto. Filhos no quarto. Né? É uma psicóloga que escreveu algo dessa natureza e fala como os filhos estão sendo perdidos dos seus pais dentro do quarto. Né? Então, Davi ele foi infeliz na sua ação. Claro que ele poderia
ter uma ação contundente, né, em relação, e sábia, né, em relação a esse momento. Ele poderia estar ali confrontando Aminon, porque Aminon fez um ato libidinoso contra Tamar, sua irmã. E Absalão, que era irmão de Tamar de parte de mãe, não gostou, né? E ele ficou ali remoendo. Absalão, ele ficou ali, a raiz de amargura brotou dentro dele. E ele não tratou, você vai ver que um abismo chama outro abismo. Um erro vai chamando outro erro. Um abismo vai chamando outro abismo. Por isso que você precisa estancar o pecado, tratar o pecado, chamar o pecado pelo nome, né? E dar um fim ao pecado. Então, Davi, ele começou com Davi. Absalão poderia estancar, mas Absalão levou adiante. Alguém já dizia que a amargura é a alma jorrando. A amargura é a alma jorrando, a alma gemendo. A amargura, quando o cidadão ele deixa que as coisas passadas tenham interferência na vida dele. E ele não trata, né? Por isso que a Bíblia fala que cuidado para que não a raiz de amargura brotando vos perturbe. Uma pessoa com raiz de amargura, queridos, é terrível. Porque, como diz Joyce Meyer, a raiz de amargura ela vem de uma forma simples, pequena, né? E parece se tornar algo dessa natureza muito grande. E os pais precisam estar cuidando dos filhos, os filhos cuidando do seu pai, dos seus pais, sobretudo os filhos até certa idade, aonde inspira muito cuidado dos pais. Antes perdiam os filhos no quarto, Cassiana Tardivo. Antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdidos dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos sua voz, escutávamos suas fantasias e ouvíamos, mesmo à distância, sabíamos que o que passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali dentro de seus quartos e por isso pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade nossa! Agora fica o seu sonho de ouvido trancado em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perde literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais. Fechado no mundo global de tanta informação e estímulo, de modismo passageiros, quem em nada contribui para a formação de crianças seguras e fortes para tomar decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Glória a Deus. Dentro de seus quartos perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam sua família e já estão mortos de sua identidade familiar. Se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados e pais nem sempre já sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto e mandar para os amigos. Pode enxergar nele verdades e refletir tudo isso, será excelente. Mas como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então, faço você um convite, por favor, aceite. Convido a você tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone, do ouvido. Ou convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter filhos na sala ao seu lado por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite, além do sábado e domingo. É um exercício. E jogue, divirta-se com eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho.
e que eles aprendam a viver em família e sintam pertencentes a um lar, para que não precise de aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentir alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras no quintal. Cassiana Tardivo, psicopedagoga. Filhos no quarto. Quantos filhos têm se perdido no quarto? Quantos filhos têm acabado sua vida no quarto? O número de suicídio, o número de depressão, de opressão. Não brinque com isso. Tire seu filho do quarto. Olhe nos olhos. Abrace. Beije. Tenha um tempo de qualidade, as 5 linguagens do amor. Eu sei que esse tempo é um tempo um pouco mais sutil, tenebroso, hostil, sagaz, astuto do que os nossos tempos. Eu estava acostumado a brincar de gude, de bola com meus irmãos, com meus amigos. Eu estava acostumado a brincar de pique-esconde, baleado com o povo da igreja, me lembro até hoje. A mocidade ia para casa do irmão presbítero Moacir. Eu estava acostumado a brincar de triângulo, amizades fortes, amigos de infância e brincadeiras saudáveis. Nada contra a tecnologia, mas a tecnologia roubou muitas coisas, roubou muitos filhos dos pais e principalmente dentro do quarto. Cuidado com seu filho dentro do quarto. Procure saber o que ele está fazendo, com amor, com carinho. Apenas não procure saber, entretenha ele em coisas boas, em coisas salutares. Não existe pai ruim, pai bom. O pai ruim é ele que se faz, o pai bom é ele que se faz. Mas tenha em sua mente que você pode resgatar a sua autoestima e a autoestima do seu filho. É como eu vi uma certa feita, alguém falando que um certo homem, ele tinha tempo para tudo e andava, ou melhor, não tinha tempo para nada, só tinha tempo para o seu trabalho. Ele ia para o seu trabalho, voltava, os filhos amavam muito o pai, queria brincar com o pai falou, filho, não tenho tempo, estou trabalhando. Estava em ofício nobre. Às vezes, as pessoas pensam, desculpa, que são apenas as coisas pérfidas que roubam o filho, mas as coisas nobres também. Claro que o trabalho é bom e enobrece, dedica tempo ao seu trabalho, mas a comunhão com o filho é melhor. Eu estava vendo um livro de um grande CEO, um dos maiores CEOs de todos os tempos, o cidadão era bilionário, e ele teve a reconfiguração, depois eu volto para o assunto, ele estava ganhando bilhões, o seu salário era de bilhões da empresa, não era de milhões não, era de bilhões, mas ele olhou para o seu filho e viu seu filho triste, abatido, querendo um abraço, e viu seu filho crescer. Ele chegou na empresa, chamou o seu chefe maior e falou, hoje estou me demitindo, eu tenho uma grande instituição para cuidar, eu tenho uma grande responsabilidade, eu vou cuidar da minha empresa maior, que é a minha família. E ele voltou para a sua família e viu seus filhos crescerem de forma saudável, de forma salutar. Filhos dentro do quarto. E interessante, queridos, que, voltando ao assunto, aquele rapaz, ele viu, perguntou ao seu pai, pai, quanto é que o senhor ganha? O pai falou, X, filho. E o pai lhe dava uma mesada todos os meses. E ele foi juntando aquela mesada, e de sorte que conseguiu o valor do dia do pai. E falou, pai, posso falar alguma coisa para o senhor com lágrimas nos olhos? Eu quero que o senhor fique o dia comigo, eu quero que o senhor fique o dia todo comigo. Eu pago os seus dias.
O seu pai olhou para o filho, as lágrimas caíram, abraçou o filho bem forte e ele reconfigurou a sua vida. É uma história feliz, mas retrata uma paradoxo daquilo que nós estamos vivendo hoje. Muitos filhos têm se perdido dentro do quarto. Davi perdeu Absalão, Davi perdeu Aminon, Davi perdeu Tamar por causa da omissão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós devemos pontuar alguns paradigmas, alguns arquétipos. E fica de exemplo para que possamos ter uma atitude saudável com nossos filhos, com antropos, com nós mesmos. A família é a base da sociedade, a família está acima da própria igreja. A família e você está acima da família, porque se você é saudável, você vai ter uma família saudável. Primeiro é você, segundo a família, terceiro a igreja, quarto a polis, a comunidade, o governo, segundo os teólogos e a própria Bíblia. Então, Davi, ele não se reconfigurou e ele apenas se irou. E eu creio que o que aconteceu com aquele médico foi algo dessa natureza. Eu vejo alguns pastores falando, comentando, dando opiniões, muitas delas salutares. E alguns aspectos foi o que? Foi a omissão por parte daquele pastor que é médico. E perceba que é uma família afluente, extremamente estabilizada, uma família perfeita. E, sobretudo, o pai pastor, além de pastor, médico. E, além de médico, pastor, ou seja, a sopa no vinho, né? E o filho também médico, estudando para medicina melhor. E aconteceu um hecatombe, um fato nefasto, que colocou uma incognação no meio evangélico cristão. E daí muitas pessoas ficaram estarrecidas, porque, como eu já falei anteriormente, se algo acontece dessa natureza em outros meios, entende-se, a explicação é lógica, é óbvia, mas no meio onde foi, se dá uma incognação muito grande. A segunda coisa, queridos, que nós podemos ver foi o pecado da transferência de Davi. O pecado da transferência de Davi. Davi transferiu a responsabilidade, né, sobre outras pessoas, o qual ele deveria exercer a responsabilidade. Né? Davi, ele exerceu a responsabilidade a outra pessoa, e foi Joabe. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai, e a Itaí, dizendo: brandamente tratai por amor de mim o mancebo, o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem, e todos os capitães, acerca de Absalão. O povo ouviu, viu, quando o rei deu ordem acerca de Absalão. Então, Davi, ele cometeu o segundo pecado, foi o pecado da transferência. Ele poderia sentar com Aminon, com Absalão, e sentar com Tamar e resolver aquela situação. Mas Davi, ele foi infeliz na sua atitude. Resolveu de uma forma plausível, de uma forma inteligente, sábia, acentuada, equilibrada, sucinta, uma sabedoria divina. E de sorte que o termos, as coisas se acenderam e Absalão se tornou um monstro. Absalão se tornou um monstro. E as pessoas que estavam com raiva de Davi, como Aitofel foi, segundo estudiosos, o tio de Urias. Aitofel foi
Outro que não reconsiderou, não teve a reconfiguração, não liberou perdão para Davi, estava entre os lábios, entre sua boca, o sangue derramando como uma presa que quer, como a fera que quer pegar a sua presa. E ele estava babando para pegar Davi. E pegou Absalão, fez Absalão e envenenou Absalão. Absalão estava envenenado. E envenenou Absalão. Absalão ficou ainda mais angustiado e se acendeu contra Davi. Foi uma triste história na Bíblia. Absalão tinha tudo para ser um Salomão melhorado. Acredite, Absalão era um bom homem. Absalão foi um homem bom. Absalão foi um homem, ele poderia ser até melhor do que Salomão. Era um homem inteligente, de uma beleza espetacular. A Bíblia fala que ele era muito belo. Ele era alto, bonito, mas era um homem que estava estraçalhado por dentro. Com raiz de amargura, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine e contamine a outros. Porque sempre o amargurado ele vai chegar em um lugar e todo mundo vai perceber que ele está amargurado. É fácil ver a crítica, é fácil ver a dor da crítica, na crítica do crítico. Sai pelos cantos, escorre pelos cantos. A raiz de amargura, queridos, é terrível. Precisa ser disciplinada, precisa ser estancada pela palavra de Deus. Muito bem. Então, Davi, ele cometeu o segundo pecado, que foi a transferência. Ele transferiu para Joabe. E Absalão já tinha criado um monstro. Absalão se tornou um monstro. Absalão fez coisas terríveis. Absalão, e contra o próprio Davi, e as pessoas estavam indignadas contra Absalão, porque Absalão fez coisa contra o próprio pai, contra o próprio Davi. Procurou Davi para matar ainda pior do que, ou na mesma magnitude do que Saul. Mas nesse caso era diferente. Absalão era o filho de Davi. E a dor de Davi foi muito maior. Davi era um homem disposto. Davi não estava, era um homem que estava disposto a entregar o seu reino. Desde quando Deus o permitisse. Davi era um homem desapegado, um homem apegado às coisas de valores, não às coisas pífias, sem valor, sórdidas, pérfidas, as coisas banais, as coisas inúteis, fúteis, como alguns são. Então, Davi, ele esperou, e Davi mandou que Joabe traga o menino em paz. Mas Joabe todo mundo estava atrás de Absalão. Absalão se tornou mais ou menos, como nós vimos aqui, esses anos, o Lázaro, mais que os policiais dessem ordem, a mãe, os pais dessem ordem para os policiais pegarem Lázaro são e salvo, Lázaro se tornou um monstro. E foi o que aconteceu com Absalão. Algo se tornou irremediável. E Absalão estava passando pela árvore. Ele era um homem belo, bonito, cabelo frondoso, e ficou preso pela árvore. Joabe, um dos generais mais contundentes de Davi, atravessou a espada. Davi, como soube as notícias, falou: Absalão, Absalão, meu filho, e chorou amargamente. Não transfira a responsabilidade de um pai. Não transfira a responsabilidade de um pastor.
Resolva você as coisas. Resolva você de uma forma contundente, de uma forma pertinente, com sabedoria. Não somos melhores do que ninguém, nada. A sabedoria, ela está aí para todo mundo poder alcançar. A sabedoria está aqui para todo mundo apoderar-se dela. Não existe pessoas que sejam melhores do que a outra. Apenas tem aquelas que bebem da sabedoria. E essas são as que se destacam. Essas são as que se desviam do mal. E essas são as que são, como diz a Bíblia, que Deus dá o testemunho. Nenhum testemunho que... A Bíblia fala que ao testemunho de alguém, ninguém anula nem acrescenta. É aquilo que a pessoa é. Pois bem, pecado da transferência. O pecado da transferência. E Davi fala com Joabe. Joabe traga o menino em paz. Mas Joabe estava também, nesse caso, com a justiça própria, com todo o povo de Israel. Porque o monstro que produziu foi Davi. Cuidado, não produza monstros. Estanque, se ele cresceu, estanque ele para que ele não venha fazer coisas horríveis. Os monstros são criados por nós mesmos, mas há um segredo, há uma solução. Você pode colocar freio no monstro e pode fazer de um monstro uma bênção. Santificai-vos, porque amanhã estarei no meio de vós. Sê tu uma bênção. A segunda coisa que nós podemos identificar em Davi foi a falta de exemplo ou empatia. 2 Samuel 12:3. 2 Samuel 12:3. 2 Samuel 12:3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comparava a criara, e tinha crescido com ele, com seus filhos, igualmente do seu bocado comia do seu copo, bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Né? Então, queridos, a falta de exemplo, de uma posição, de uma atuação, de uma ação proativa. Por isso nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos, repito, todo homem é igual diante de Deus. Diante de Deus não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem negro, nem branco, nem azul, nem amarelo, nem palmeirense, nem corintiano, nem Vasco, nem flamenguista, nem Bahia, nem Vitória, nem Inter, nem Grêmio, nem Barcelona, nem Real Madrid. Todos somos iguais perante Deus. E Deus manda Natan repreender Davi. Davi, quando ele comete o pecado com Betseba, Deus manda Natan repreender Davi. E Davi, ele se torna um homem que aconteceu o que aconteceu com os filhos deles, com ele. Davi teve um desejo compulsivo por Betseba. Ele viu Betseba, olhou Betseba e viu aquela paixão passageira. A paixão, como diz lá no carnal, é como uma inflamação, só o tempo cura. E Davi, ele não reconfigurou e ficou ali tomado pela paixão por Betseba, e foi o que aconteceu com Aminon, com Tamar.
E o profeta ele manda um recado para Davi. O profeta ele manda um recado para Davi. Natan repreende Davi. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Vamos ver aqui na palavra do Senhor, Natan repreendendo Davi. Queridos, trate com seus monstros, trate com seus pecados, chame seus pecados pelo nome. Natan repreende Davi. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que compara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Aqui é uma alusão de Davi, Urias e Betseba. E vindo ao homem rico, viajante, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, Davi, e te dei a casa de teu senhor, Davi, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, rapaz, mas te acrescentaria tais e tais coisas se você quisesse. Eu te daria o reino que você quisesse, Davi. Legalmente, claro. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, Davi, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o final sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e perante teus olhos darei a teu próximo o que se deitará com as tuas mulheres perante ti sol. Porque tu fizeste ao culto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor ultrapassou teu pecado, não morrerás. Todavia, por quanto como este feito deste lugar sob maneira, o que o inimigo do Senhor blasfeme, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então você vai ver várias coisas, né, que Davi fez. O que Natan falou para Davi foi o seguinte: Davi, você poderia ter o que você quisesse. Você poderia ter a mulher, naquele contexto judaico, né, o rei, ele poderia ter na cultura ocidental judaica, e Deus estava num negócio nesse aspecto, né, Deus respeitava, né, não era pecado como hoje. E Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, desde quando não fosse de outro homem e desde quando não servisse ao Deus de Israel, né? Então Davi, ele tinha, mas escolheu o que? A Betseba. Claro que alguns dizem que Betseba também não era flor que se cheire, mas a questão aqui foi Davi. E algumas sentenças você vai ver que a espada não caiu, não saiu da casa de Davi. Absalão, dentre tantas coisas terríveis, né, possuiu todas as concubinas e mulheres de Davi, cometendo várias hecatombes. A espada,
E o filho que essa como dela, Davi, a mulher de Urias, né, a abençoada teve com Davi, né, morreu o primeiro filho. Depois nasceu Salomão, Betseba, depois nasceu o Salomão. Então, queridos, são 3 passos que Davi teve e formou, né? E só que Davi se reconfigurou, se tornou um grande homem de Deus, mas aquele passo que ele deu abriu essa brecha para toda essa hecatombe na história de Davi. Né? Claro que ele se reconfigurou, ressignificou, você viu, pequei contra o Senhor. Ele nem fala, bota superfúgio, mas eu estava fraco, não estava isso, estava aquilo. E aí ele já, mesmo sendo algo grave, pequei contra o Senhor. Mas as coisas, a sentença veio. Deus perdoou ele, se tornou um dos maiores reis de Israel de todos os tempos, o maior rei de Israel de todos os tempos. Mas essa brecha abriu essa hecatombe sobre a vida dele. Mas o que nós podemos observar é que Davi foi um protótipo de sermos homens de Deus e andar com aquilo que Davi andou de correto, de certo. E hoje, quando nós vimos essa história desse pai, do filho que é satanista, dentro da casa de um casal de pastores, batista e médico, altamente esclarecido, altamente corretos no sentido da psique humana, né, dos olhares humanos. O camarada é pastor e é médico. E pelo que eu vi, foi da Convenção Batista de Sião. E os batistas, acredite, eles são criteriosíssimos para consagrar pastores. Né? E com certeza esse camarada tinha um conhecimento muito contundente, mas a questão não é conhecer, a questão é prática. No Evangelho não é somente teoria, é prática. E são essas coisas que nós podemos observar. Né? E aquele médico teve uma morte trágica pelo seu filho e com requinte de crueldade e esoterismo, coisas ocultas, até mesmo magia negra. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe nossos jovens. E você e eu precisamos ter a orientação de ser atuantes, não ser omissos. As pessoas não pecam apenas por fazer o mal, as pessoas também pecam por deixar de fazer o bem. Se aquele pai estivesse olhando aquele filho, cuidando daquele filho, dando escuta, olhando nos olhos, abraçando, com certeza, né, algo teria sido diferente. Que o Espírito Santo de Deus venha consolar todas essas vidas, todos os nossos corações, né? E que a graça de Deus venha abundar, porque aonde sobreabundou o pecado, sobreabundou a graça. E que possamos ter filhos, filhas, né, melhores. O pai não é somente aquele que coloca o filho no mundo, o pai é aquele que gera um sentimento de gratidão, de honra, de respeito. Saber como falar, que vossa palavra seja temperada com sal para qualquer um que venha expedir a razão do Evangelho. Não somente falar, é como falar, com quem falar, e com sabedoria e com graça. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus é que prevalece, quando a palavra não há lei. Vamos cantar mais um hino.
Aleluia. Deus abençoe vocês com toda a sorte e bênção. Em nome de Jesus, se você está com um copo de água aí, abençoe seu copo de água. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Até mais. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo